sejam bem-vindas à nossa aula Aprendizagem e Desenvolvimento, o valor da interação familiar e social. Sejam todos bem-vindos, vamos começar a nossa aula. Eu não poderia começar aqui esse módulo por outro lugar, se não falarmos de desenvolvimento, tá? Então, vocês vão perceber que ao longo das aulas, nós estaremos a todo momento fazendo a conexão entre o que é o desenvolvimento, os marcos do desenvolvimento, o que é esperado para todas as crianças, para todas as pessoas, e o que nós estamos aí sentindo lacunas no desenvolvimento da criança no processo de aprendizagem. Porque é em cima dessa lacuna que nós vamos trabalhar para aumentar a potencialidade deste indivíduo, tá bom? Então, vamos começar nossa aula Aprendizagem e Desenvolvimento. Então, para falar de aprendizagem e desenvolvimento, eu selecionei alguns artigos, né, que até inclusive estarão aqui embaixo para vocês utilizarem, enfim, aprofundarem seus estudos. E um deles é de Vygotsky, que, segundo Vygotsky, o desenvolvimento ocorre a partir das relações sociais. Além disso, e através disso, a aprendizagem impulsiona o desenvolvimento. E ambos são indissociáveis. Ou seja, quanto mais aprendizagem, mais desenvolvimento. O que ele quer dizer com isso? O que isso traz para a gente aqui no dia a dia, na prática, né? Nós trabalhamos o tempo inteiro fazendo processos de reabilitação, de estimulação, de intervenção com as crianças, né? Principalmente as crianças. E a importância dessa relação terapeuta-paciente, relação família, criança, professor, aluno, todas essas relações que estão sendo estabelecidas e conectadas com essa criança o tempo todo, é essa relação que vai trazer o desenvolvimento e aprendizagem deste indivíduo. Então, quando eu falo para vocês que o tempo inteiro eu vou batendo na tecla de que a importância do nosso trabalho ser validado dentro de uma tríade. Então, a nossa relação enquanto profissionais clínicos precisa estar intimamente ligada ao professor que está lá na escola, à família que está em casa com esse paciente. Por quê? Porque ele não é um paciente, uma caixinha isolada, né? Ele é um ser humano, ele é um ser global. E por ser um ser global, ele está em outros ambientes. Então, se eu faço o meu trabalho sozinho, enquanto clínica, qual é a probabilidade dessa criança generalizar comportamentos, desenvolvimento em outros lugares, né? Então, quando a gente trabalha numa rede, quando nós trabalhamos em parceria com a escola, com a família, nós conseguimos atingir a criança na sua totalidade, tá? Então, em alguns momentos, até propiciar no espaço clínico, quando for possível, momentos de interação com outra criança, né? Então, de repente, compartilhar um atendimento com uma colega, criar oficinas, momentos em que você também consiga observar essa criança em outro contexto, num grupo, enfim. Então, para Vygotsky, a importância dessas relações é o que vai mudar, né, a rota do desenvolvimento dessas crianças. Então, por exemplo, quando nós tivemos aí, alguns anos atrás, a fase da pandemia, por exemplo, nós tivemos aí muitos atrasos no desenvolvimento, principalmente social e emocional das crianças. E estamos ainda trabalhando em cima disso, não é mesmo? Então, precisamos pensar seriamente nisso. E toda criança que vem para o processo de avaliação, e agora eu trago para vocês o pulo do gato, a cereja do bolo, para dizer o seguinte: antigamente, a criança chegava no atendimento, nós fazíamos a avaliação, intervenção, enfim, levantávamos hipóteses e encaminhava essas crianças para os especialistas, né? Pós-pandemia, nós mudamos um pouco também a rota, né, do protocolo, do fluxo do protocolo desse paciente. Então, hoje, como que eu atendo e como que eu trabalho aqui com a equipe multi que temos aqui num time na clínica? Hoje a criança vem para avaliação, ela faz a avaliação,
ela vai para o processo de intervenção. Por quê? Nós precisamos entender quais são os ruídos que essa criança traz. Então, nós tentamos primeiro, antes de levantar qualquer hipótese diagnóstica, precisamos primeiro diminuir os ruídos dessa criança. Então, é uma criança que não fala, eu vou estimular a fala dela. Eu, fono, né, a profissional que trabalha na área da comunicação. Eu, psicopedagoga, vou trabalhar nas áreas de aprendizagem, da coordenação, motor, enfim, eu vou trabalhar na minha área. A psicóloga vai trabalhar na área dela. Enfim, se você não tem uma equipe multi, o que eu aconselho vocês? Coloque essa criança em intervenção primeiro, faz o processo de estimulação. Se em 3 meses nada mudar, se ainda assim a criança tiver muitos prejuízos, atrasos significativos nesse desenvolvimento, aí sim você faz o seu relatório, a sua devolutiva e indica essa hipótese diagnóstica, né? Encaminha para um bom neuropediatra ou uma avaliação neuropsicológica, mas pós-pandemia nós não estamos indicando, né, uma hipótese diagnóstica logo direto, sem fazer uma intervenção. Por conta de tudo isso mesmo, as crianças, as pessoas foram privadas dessas relações sociais, né, deste desenvolvimento e aprendizagem. Então, muitas vezes, as crianças elas não têm nenhum tipo de transtorno, por exemplo. Às vezes é mesmo uma condição que lhe foi posta, ela foi colocada neste lugar e ela precisa recuperar essas habilidades, tá? Então, de novo, avalia, faz o processo de intervenção, mais ou menos 3 meses, se nada aconteceu, não houve nenhum avanço, aí sim você encaminha essa criança com uma hipótese diagnóstica para, de repente, né, fechar aí um futuro diagnóstico para essa criança, tá? Mas antes de fazer intervenção, a gente jamais levanta nenhuma possibilidade, porque pode sim trazer aí um caminho equivocado, tá bom? Então, quem foi o Vygotsky, né? Vygotsky, ele foi um psicólogo da psicologia histórico-cultural, então ele trabalhava com essa perspectiva do social, tá? Foi um pensador importante em sua área e a sua época, porque ele foi o pioneiro no conceito de que o desenvolvimento intelectual das crianças ocorre em função dessas interações sociais e de condições de vida, tá? Então, quanto mais a criança tiver exposta a estímulos, a relações, mais essa criança vai se desenvolver, tá? Por isso que é importante a criança estar desde pequenininho na educação infantil, por isso que é tão importante, nós falamos e chamamos a educação infantil de base, de chão da escola, né? Chão da parte acadêmica dessa criança, porque é ela que vai dar a base social, emocional, intelectual desta criança aí no futuro, tá? Então ele foi um pensador muito importante, porque ele foi o primeiro que disse, que percebeu, que juntou, né, essa teoria das interações sociais e as condições de vida. Então, por exemplo, uma criança que é privada de recursos de estimulação, por exemplo, qual é a chance dessa criança ter algum atraso? Muito, né? Muita chance. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma criança, não estou falando de poder aquisitivo, de dinheiro, claro que isso também influencia, porque a gente sabe que as condições são outras, as oportunidades são outras. Mas eu estou falando aqui de uma criança que, por vezes, recebe estímulo, que tem alguém ali falando, que tem alguém ali incentivando a comer sozinha, a pegar os objetos, a nomear objetos, a segurar o seu corpinho, andar, falar, dar tchau, cantar musiquinha, enfim, todo esse processo que a gente naturalmente costuma fazer com as crianças pequenas. E aí, do outro lado, eu tenho uma criança que ela é criada sozinha, de repente ela é criada por um cuidador, que não tem aquele vínculo afetivo direto, ou ela é criada só com adultos, então não tem o estímulo das relações aí dos seus pares. Qual é a chance desta criança que é criada com menos estímulos de se desenvolver e desta outra criança que de forma multissensorial tem recebido estímulos
constantemente e diretos, né, diariamente, qual é a chance de um bebê ou de uma criança de se desenvolver mais? É claro que essa criança que está aí exposta a vários estímulos, ela tem uma chance de se desenvolver muito mais, tá bom? Então, quando a gente está falando de aprendizagem, a gente está falando de relações, tá? Então, o aprendizado, ele não é passivo, ele é ativo. E, de acordo com o Vygotsky, a formação da criança se dá numa relação direta entre o sujeito e a sociedade ao seu redor. Ou seja, o homem modifica o ambiente e o ambiente modifica o homem. Né? Então, mais tarde, essa teoria passou a ser conhecida como socioconstrutivismo ou sociointeracionismo, porque o Vygotsky traz muito isso, né? O tempo inteiro, em todos os seus estudos, de que a aprendizagem ela é gerada a partir das relações da vida, da sociedade, dos seus pares. Então, por isso que é muito importante criança conviver com criança, né? Não são crianças que ficam só com adultos, porque o fazer, o falar, o brincar, mesmo que seja no contexto adulto, ele não traz aquela naturalidade das crianças e dos seus pares, tá? Então, para Vygotsky, existem dois níveis de desenvolvimento. O nível real, né, que são as potencialidades que a criança nasce, que ela constrói, que ela já vem geneticamente, que ela absorve dentro dessa família. Este é o desenvolvimento real, né? E o potencial, que é o possível, o que ela pode atingir. Então, esses dois níveis de desenvolvimento, eles estão intimamente ligados. Por quê? Porque o tempo inteiro nós estamos estimulando e nós estamos em desenvolvimento. A vida inteira, tá? Não é só criança. Nós estamos falando aqui de desenvolvimento humano. Porém, a gente sabe que o maior pico, né? A maior fase da nossa vida é o momento da primeira infância, né? Então, a gente vai focar bastante nisso aqui, porque eu quero trazer na próxima aula para vocês os marcos do desenvolvimento infantil, tá? Por quê? Porque para a gente avaliar uma criança, a gente precisa minimamente falar sobre o desenvolvimento humano e falar sobre marcos do desenvolvimento. Porque para eu saber se uma criança está fora ou está em falta, em déficit, né? Eu preciso saber o que é esperado para aquela criança naquele momento, né? Então, para uma criança de 1 ano, o que é esperado ela fazer? E o que essa criança que eu estou avaliando não está fazendo, né? E aí, para contribuir com todo esse processo de raciocínio clínico, eu vou trazer em outras aulas os instrumentos avaliativos, né? Que fazem esse rastreio destes marcos do desenvolvimento, tá? Então, o Denver-2, o IDAD, o Portage, são instrumentos que vão rastrear, mapear esse desenvolvimento infantil e vai me dar base, suporte, vai me dar arcabouço para dizer esta criança está em falta em tal área, em tal função, em tal habilidade. Esta criança segue o fluxo do desenvolvimento esperado para a idade dela. Então, para a gente conseguir organizar a nossa avaliação, nós precisamos saber o que eu devo esperar desta criança, tá? Então, outro ponto importante que Vygotsky traz para a gente em um dos seus estudos é a importância do afeto. Eu sempre tive isso comigo, desde a prática da sala de aula, que eu venho do chão da sala de aula também, e eu não consigo ser diferente. Para mim, o afeto é a porta de entrada para tudo que eu quero fazer com o outro, né? Então, por isso que minha logo é um coração, por isso que eu sempre falo deste lugar, porque o afeto, o vínculo, é o que vai dizer, é o que vai nortear o nosso trabalho com esse indivíduo. Porque se eu não tenho afeto, essa criança não tem afeto por mim, se eu não gero um vínculo, se eu não gero uma conexão entre nós, qual é a motivação que essa criança vai ter de vir ao meu consultório, né? Então, muitas vezes as mães chegam e falam: "Ah, ele adora vir aqui". Eu fico muito feliz, né? Por quê? Porque se ele gosta de vir aqui, já é metade do nosso caminho,
né? Agora, se não está gerando esse vínculo, se não está gerando esse afeto, recalcula a rota e começa de novo, tá? Porque aí a gente não consegue atingir. Porque para gerar aprendizagem, desenvolvimento, eu preciso ter motivação. Então, olha lá, a motivação, a qual inclui tendência, necessidades, interesses, impulso, afeto e emoção. A afetividade está sempre presente nas experiências empíricas, ou seja, nas experiências vividas, né? Experimentadas pelos seres humanos, tá? Então, a motivação é a nossa porta de entrada para o atendimento de todos os pacientes. Então, vai ter uma aula aqui também falando sobre ABA, sobre estratégias naturalistas, e a nossa base da ciência ABA, a base que eu trabalho, é ABA com estratégias naturalistas. E dentro destes manejos que nós realizamos aqui para aplicação de programas, enfim, nós precisamos começar por onde? Pela motivação. Então, eu faço a vinculação, eu crio esse afeto com o meu paciente, eu gero uma motivação dele vir e voltar aqui quantas vezes ele precisar, eu parto da motivação e do interesse dele para que eu consiga gerar novas habilidades e novos objetivos, tá? Então, a motivação é quem vai nortear o nosso trabalho o tempo inteiro, tá? Então, a gente não pode deixar de falar sobre a importância do afeto, tá certo? Então, aí, sobre a zona de desenvolvimento, o nosso psicólogo e pesquisador Vygotsky, ele apresenta 3 zonas, né, de desenvolvimento. A zona real, que é aquilo que eu falei para vocês lá no começo, a zona do potencial, do desenvolvimento potencial e a zona de desenvolvimento proximal, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que todo indivíduo, ele é permeado, ele é alcançado por zonas de desenvolvimento, tá? E se eu estou falando de desenvolvimento infantil, eu não posso queimar etapas com essas crianças. Então, eu preciso que essas relações, essa motivação, gere novos aprendizados, tá? Então, depois a gente vai falar um pouquinho mais profundamente, tem artigos aqui também para falar um pouquinho mais de cada área, porque não é esse o nosso foco. Agora, eu quero falar para vocês sobre a importância, a influência da família no processo de aprendizagem. Porque às vezes nós vamos num automático no consultório e a gente esquece que a família é o ponto-chave disso tudo. Então, normalmente, a família precisa ser consultada, ela precisa ser orientada, ela precisa nos ajudar nessa parceria, muitas vezes, com as escolas. Então, a família é o principal espaço de referência, de proteção, de socialização dos indivíduos, independente da forma que essa família se apresente na sociedade, tá? Não estou falando de modelos de famílias, eu estou falando das relações que essas famílias estão realizando dia a dia. Então, a família exerce uma grande força nas relações, nas formações de valores éticos, morais, espirituais, culturais, que vem sendo transmitido de geração em geração. Então, aqui, quem não lembra de alguma situação com um avô, com um tio, que permeia a sua vida inteira, que foi um gesto de aprendizado, por exemplo. Eu tenho várias dessas memórias afetivas onde eu, ainda adulto, me remeto à minha infância naquele momento, naquele contexto, que gerou uma memória afetiva. Pode ser uma memória auditiva, uma música que você tenha ouvido com alguém da família, enfim. Um perfume, às vezes a memória olfativa, né? Você sente o cheiro e você lembra de um momento, do cheiro da comida da avó, o cheiro do tio, enfim. A gente está permeado dessas grandes forças na nossa formação, né? Então, muitas vezes
nós, adultos, às vezes falamos assim: ah, mas está tudo certo, nós fomos criados assim e deu tudo certo. Será que deu tudo certo mesmo? Eu sempre brinco, né, com os pais. Será que deu tudo certo com você que apanhou quando você era pequeno? Será que deu tudo certo na forma como seus pais criaram você? A gente sabe que não deu tudo certo, né? A gente sabe que ainda não dá tudo certo e não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos dizendo que para tudo existe um meio termo, né? Então eu também não posso ser permissivo demais, mas eu também não posso ser autoritário demais, né? Eu preciso ter um equilíbrio nessa relação familiar, né? Então, o Solskjaer, ele vem dizer o seguinte para gente: quem molda o desenvolvimento são as pessoas que convivem com a criança. Olha que sério isso. Então, o tempo inteiro, os adultos destas relações estão moldando estas crianças. Sejam os adultos no ambiente escolar, sejam os adultos no ambiente familiar, sejamos nós aqui no atendimento clínico, num passeio, enfim, o tempo inteiro as crianças estão sendo moldadas no desenvolvimento por adultos e por estas relações. Então, qual é o adulto que eu quero transformar, né? Que eu quero ajudar a ser, certo? Então, quais são as relações que eu estou estabelecendo com as crianças que estão aqui ao meu redor, com os meus filhos, com meus pacientes? Qual é essa relação e o que essa relação tem ajudado a construir, né? Isso é muito sério, muito importante, tá? Então, a gente precisa muito falar sobre isso o tempo todo, né? A gente sempre brinca que a criança é o papagaio que repete, né? Tem aquela fase que ela vai repetir tudo que o adulto fala, tem a fase que a criança vai querer vestir a roupa da mãe, do pai, enfim, são fases, são momentos. Mas qual é a relação que está sendo estabelecida neste momento? Qual é o tempo que você tem destinado a isso? Né? E é por isso que nós precisamos, enquanto profissionais, orientar essas famílias. Qual é o tempo de qualidade? Não estou falando de quantidade de tempo que essa mãe, esse pai do seu paciente fica com ele. Estou querendo dizer qual é o tempo de qualidade. O que eles fazem juntos? Uma vez, o pai veio me agradecer, uma família nova, e a criança tinha acabado de chegar para fazer a avaliação, e toda criança que chega no processo clínico, né, para fazer uma avaliação, eu sempre entrego uma lembrancinha, né, um kitzinho de borracha, lápis, apontador, enfim, o que tiver à disposição aqui, para presentear essa criança, para motivar essa criança a querer voltar, para dizer, olha, aqui é muito legal e a gente vai fazer muitas coisas juntas. E nessa entrega, né, de seja bem-vindo para esse paciente, essa família levou um kitzinho de lápis, borracha, um docinho e tinha um joguinho Uno dentro da dessa sacola, né? Desse kitzinho. E passado uma semana, o pai veio agradecer. E aí eu fiquei muito emocionada, porque era um pai bem fechado, né? E aí ele falou assim para mim: Michele, muito obrigada pela lembrança, pelo presente, porque foi um momento tão gostoso na nossa família, porque a minha esposa tinha quebrado o pé e aí recebemos visita, todo mundo jogou ali o Uno juntos. Foi um momento muito gostoso de família que a gente já não tinha. Há muito tempo a gente não tinha essa oportunidade, não fazíamos isso. E aí colocamos os avós para brincar, os tios, enfim. Foi um momento de qualidade em família. Quer dizer, uma simples ação que eu tive de entregar para essa criança um jogo Uno de motivação para que ele gostasse e a gente que fosse criando um vínculo ali, um kitzinho de boas-vindas para ele, mudou essa relação em casa. A mesma forma, quando a gente também estabelece essa orientação parental, né? Não dizer para ele faça assim, faça assado. Não, vamos analisar quais são as relações, as narrativas dessa família e vamos orientar para que isso melhore também, porque muitas vezes as crianças vão desabafar para vocês, profissionais aí no consultório, algo que de repente está incomodando ela. Então, vocês percebem o raciocínio clínico que eu estou querendo desenvolver com vocês? Porque às vezes no seu consultório, que é o momento dela,
ela não vai dizer algumas coisas, mas ela vai demonstrar. E outras vezes ela vai dizer para você porque ela já confia em você. E aí cabe a você também mudar alguns contextos, né, orientar alguns contextos de mudança na família, para que você também consiga resultados aí significativos no seu processo com a criança no consultório, tá? Por isso que eu falo da tríade. A mesma coisa se estende para a escola. Então, quais são as relações que essa criança está estabelecendo lá na escola? Quais são as relações que essa criança está estabelecendo lá em casa? Quais são as relações que ela está estabelecendo na sociedade? E o que você pode fazer para contribuir para que este processo de desenvolvimento gere aprendizagem? Então, muitas vezes, uma dica de como dar um banho divertido na criança, um banho com estimulação, um momento de ir no parque ao ar livre, às vezes são coisas tão pequenas que nós orientamos e sugerimos para as famílias que muda completamente o contexto. Porque nós, enquanto profissionais, nós estamos o tempo inteiro falando sobre isso, né? Então, para a gente, algumas coisas são muito claras, né? Muito objetivos. Mas, para algumas famílias, o simples que funciona vai fazer diferença, tá? Então, eu deixo aqui essa mensagem para vocês. Fortaleçam as relações para o desenvolvimento do seu paciente, tá bom? Então, por hoje é só. Quero muito agradecer por nossa primeira aula e eu espero vocês na próxima aula.